Pessoal, vou fazer aqui um vídeo a explicar como é que se coloca sensor de temperatura e sensor de pressão de óleo na centralina da Mega Swear, que neste caso é o que eu tenho no meu carro. É a primeira vez que vou fazer, mas estive a estudar e vou tentar explicar aqui mais ou menos como é que se faz. E depois vou montar no meu e vou passar pelo processo e depois vou tentar mostrar a vocês como é que corre a situação. Então aqui tenho um sensor de pressão. Convém ver qual é que é a corrente de trabalho. Neste caso são 5 volts. Ambos os sensores são 5 volts, que vai facilitar aqui o processo. Neste caso é de 0 a 5, a escala de 0 a 5 volts, que vai mandar um sinal e cada voltagem corresponde a um valor. Isso depois na centralina vai ser o que vai dar o valor correto. Portanto, é preciso saber que valores é que o sensor funciona para depois, quando calibrar na centralina, para ter certo. Sensor de temperatura é de dois fios. Basicamente, um é o ground e o outro é de alimentação e de sinal, que é o mais complicado neste caso. E tem que levar uma resistência na alimentação. Já vou explicar. Basicamente aqui nos desenhos que eu vou fazer eu tenho aqui, isto é o motor, isto é um desenho mal feito, os faróis. Tenho aqui a centralina, vou ter que fazer aqui uma puxada de dois fios de sinal. Isto aqui é onde eu tenho a bolacha do radiador de óleo e tenho duas entradas para ver pressão de óleo e temperatura. Ou seja, vou meter aqui um sensor, o outro, e vou fazer pelo menos dois fios que são o sinal. Cada um vai para o seu input na centralina. E depois aqui ambos podemos ligar à massa algures. Vou procurar um sítio mais perto porque a centralina também está ligada à massa, portanto os valores vão corresponder. E depois temos que ter um sinal de 5 volts que eu vou buscar. Provavelmente aqui é o sensor, está na intake, no coletor de admissão, sensor MAP, pressão ou qualquer coisa, são todos a 5 volts. Vou tirar 5 volts dele. 5 volts vai para a temperatura ou sensor de pressão, desculpa, e desses 5 volts tem que soldar uma resistência e depois é que ligo ao fio de output. Ou seja, por exemplo, sensor de temperatura é este de 2 pinos. Ou seja, um vai para a terra, ok? Terra ground, chassi. O outro é saída de sinal e entrada. Ou seja, isto aqui é um bocado confuso, mas para quem não percebe, o que é que sou eu, mas é assim. Basicamente este fio vai para a centralina. Input, tal. Então vocês vão perguntar, então como é que isto é alimentado? Então pronto, vamos aqui, sacamos aqui 5 volts de um sensor qualquer. E ele vai ligar aqui ao input 5 volts deste sensor. Para dar potência aqui ao sensor de temperatura, vamos fazer aqui um shuntzinho, uma puxada, e vamos soldar uma resistência destas aqui. Tal. Ou seja, pelo que eu percebo, que eu não percebo nada não percebo muito destas eletricidades, a alimentação que vai ser dada aqui ao sensor tem uma resistência. Ou seja, é o que vai fazer com que altere o valor que vai para a centralina e que ela consiga ler. Basicamente foi o que eu percebi. E depois a linha da temperatura que os sensores trabalham nunca é reta, como a de pressão, não é linear. Eu acho que isso também é uma das influências. Então cada ponto tem que ser calibrado na centralina. Aqui a de pressão é mais simples. Temos alimentação, temos ground e depois temos o sinal que vai para a centralina.
ok? Pronto, basicamente é isto que eu vou fazer. Bem, como tinha falado, saquei aqui a ficha do sensor de pressão do coletor de admissão, liguei aqui ao positivo, massa, e temos aqui 5 volts. Pessoal, teve aqui um problemazinho, acabei por vir buscar 5 volts à centralina. Porquê? Porque do sensor eu consegui sacar os 5 volts, como fiz o teste há pouco, só que depois, quando voltava a ligar o sensor, havia uma queda de voltagem, ou seja, ficava com 3 volts, ou seja, nem funcionava para um nem para o outro. Agora descobri aqui o output de 5 volts da centralina e neste caso deve funcionar. Pronto, tenho aqui um pin cravado, usei um alicate de pontas. Estes sensores são à prova d'água, portanto tenho que levar esta borrachinha antes de cravar. Já tenho aqui 2 prontos, agora vou enfiar o próximo e já tenho os 3 fios ligados e quero fazer o teste antes de ligar aqui à bolacha. Vou fazer um teste a ver se na centralina consigo já meter o sinal a entrar. Bom, já tenho um sensor ligado, tenho os fios todos passados aqui para a centralina, só tenho que ver agora qual é que é o pin que eu vou colocar aqui no computador. Neste caso, acho que existem vários, portanto eu agora vou ligar o Tuna Studio, vou calibrar o sensor, vou dizer qual é que é o input e vou ver o que é que ele diz. Pronto, isto é o sensor de pressão, que já está tudo ligado à centralina. E aqui, como tinha dito, sensor de pressão, 3 fios. Para o sensor de temperatura, vou buscar 5 volts ao da pressão. Ou seja, neste caso é o que eu fiz aqui. Os 5 volts são este de vermelho. Aqueci o cabo, derreti um bocadinho, enrolei e soldei. Agora vou meter aqui manga retrátil e enroselar e depois vai para dentro deste tubo para ficar escondido da temperatura do motor. Agora, a seguir a este, vai ter que levar a tal resistência, que são estas que estão aqui em baixo, e depois vai ligar a este, também com T, e esta ponta vai ligar à da temperatura. E vamos ver se isto corre bem. Está aqui a puxada feita já, dali, resistência, agora mete este tamanho retrátil, tal, siga, vamos embora. Temos aqui a pressão a funcionar. Agora tenho que descobrir qual é que é o input que eu vou colocar para o óleo do carro. Bem, então já tenho tudo montado. Ficou o sensor de temperatura do lado de fora, o sensor de pressão do lado de dentro, tudo a passar por baixo e aqui por dentro, para a centralina. Só para verem como é que ficou. Só tenho que calibrar melhor o sensor de temperatura porque ele não é linear como o de pressão. Mas neste momento eu segurei num ponto aqui e meti outro aqui. Ou seja, o gráfico ficou como se ficasse tipo reto. E dentro desta margem está mais ou menos correto. Mas o certo é fazer uma tabela uma tabela do fecheiro e pá, isso vai demorar algum tempo, portanto para já está aqui a marcar, já tenho aqui temperatura de óleo e de pressão. Verem aqui. Malta, e o vídeo de hoje é este, espero que tenham gostado. Fiz este vídeo para ajudar o pessoal que esteja à procura de soluções, por isso tenho feito em português também para a malta tuga. Não foi a primeira vez que fiz, costumo um bocadinho a fazer a parte elétrica ali debaixo da admissão, mas fez tudo bem. Tive um bocadinho de problemas ali a ligar à centralina o sensor de temperatura, mas acabei por conseguir, só consegui no dia a seguir, ontem não consegui, ficou só de pressão a trabalhar.
mas foi relativamente aos pinos, porque o que diz no Tuner Studio não é o que diz na Centralina a nível de nomes. Então tive que andar ali um bocadinho à procura, mas acabei por resolver a situação. Portanto, olha, subscrevam o canal, façam like e até breve.